Muitas vezes as pessoas se questionam sobre por que Judas é tão assustador, sendo o único a trair Jesus. Alguns argumentam que Deus o criou para esse propósito específico, enquanto outros o veem como uma vítima do plano divino de salvação. Mas será que isso é realmente verdade? Em primeiro lugar, a ideia de que Deus criou Judas para trair Jesus não tem base bíblica e distorce o caráter divino. Judas não era o único discípulo de Jesus e qualquer um dos 12 poderia ter cometido a traição. Ao examinarmos detalhadamente, percebemos que a traição de Judas foi um processo gradual e ele não era tão inocente quanto parecia. Judas nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, sempre o tratando apenas como mestre ou rabino. Isso mostra sua falta de fé e sua incapacidade de reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Além disso, o coração endurecido de Judas o tornava insensível às advertências de Jesus e incapaz de buscar o perdão. O segundo motivo pelo qual Judas traiu Jesus foi seu coração endurecido e sua ganância. Ele estava tão obcecado com o dinheiro que não conseguia ver além de seus próprios interesses. Enquanto Pedro, outro discípulo, foi restaurado após sua traição por ter um coração sincero, Judas se afundou ainda mais em sua ganância e descrença. O terceiro motivo foi a própria escolha de Judas de permitir que Satanás o usasse como um instrumento de traição. Sua falta de fé, seu coração endurecido e sua ganância abriram espaço para que Satanás o controlasse. Ele escolheu trair Jesus em troca de 30 moedas de prata, revelando sua verdadeira natureza. Quando olhamos mais de perto, descobrimos que há 3 razões principais pelas quais Satanás usou Judas. A primeira razão, óbvia, foi o fato de que Judas nunca acreditou em Jesus como o Senhor e Salvador. Durante o ministério de Judas, Judas nunca o reconheceu como Senhor, sempre se referindo a ele apenas como mestre ou rabino. Isso mostra que Judas via Jesus apenas como um professor comum e não reconhecia sua divindade. Isso significa que não havia nada que pudesse ser feito para salvá-lo. Jesus nunca orou por Judas porque ele não tinha sinceridade em seu coração, ao contrário de Pedro, que foi alvo de Satanás, mas foi restaurado porque tinha um coração sincero. Judas, por outro lado, estava tão endurecido em relação a Jesus que até mesmo ficou irritado quando Maria ungiu. Ele não demonstrou arrependimento verdadeiro por sua traição. O terceiro motivo foi a ganância de Judas. Ele era um ladrão que roubava dinheiro da bolsa de Jesus. E sua ganância abriu espaço para Satanás controlá-lo. Em vez de buscar o perdão de Jesus, Judas buscou o perdão dos líderes religiosos, mas não encontrou. Ele se arrependeu pelo que fez, mas não verdadeiramente se arrependeu do pecado em si. Essas 3 razões mostram que a traição de Judas foi resultado de suas próprias escolhas e características pessoais. Ele permitiu que sua ganância, descrença e coração endurecido o levassem a trair aquele que o amava. A história de Judas nos ensina sobre os perigos da ganância e da falta de fé, e sobre a importância de buscar o perdão e a redenção em Jesus Cristo.